Mariana Gontijo, eu sou advogada por formação, cozinheira por vocação. Cresci cozinhando, mas me formei em Direito e exerci a advocacia por 9 anos, até que então eu tive a incrível ideia de fazer uma curva na vida e me formei em gastronomia, resolvi me dedicar somente à cozinha, abandonei meus 9 anos de Direito para ser uma cozinheira e hoje sou uma cozinheira feliz. Eu sou uma retirante, assim como vários belo-horizontinos. Sou uma caipira do interior que tem uma ligação muito grande com Belo Horizonte. Fui concebida em Belo Horizonte pelos meus pais, que vieram para cá também em busca de trabalho e de estudo, mas voltaram para o interior, para Moema, Minas Gerais, Centro-Oeste, minha terra, para me criar, para eu ter uma infância como a deles mesmo, uma infância livre, e que foi responsável por construir a Mariana que existe hoje e que é apresentada através da gastronomia. Então eu sempre tive essa ligação da roça e da cidade, concebida na capital, criada no interior e vivi no interior até os 25 anos e depois me formei em Direito, vim para cá para trabalhar e resolvi ficar em Belo Horizonte. Sempre tive uma ligação com essa cidade, sempre quis vir para cá. Mas quando venho para Belo Horizonte para trabalhar, eu começo a sentir falta de muita coisa que eu tinha na roça, principalmente os sabores. Depois de 9 anos trabalhando em Direito, faço gastronomia e no curso de gastronomia eu não via representatividade da minha cultura alimentar na formação acadêmica. E eu achava isso muito estranho, como que num curso de gastronomia, e a grande maioria é assim, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a meca da cozinha no Brasil, a gente não fala sobre a nossa cozinha, a gente não pensa a nossa cozinha academicamente. E nessa trajetória, durante o curso de gastronomia, eu comecei a me questionar e a questionar inclusive essa colocação da cozinha mineira enquanto somente mais uma parte de uma disciplina e não como centro do pensar da nossa cozinha. Após isso, né, eu me formo em 2017 e abro Roça Grande, que é uma referência a essa ligação entre a roça e a cidade, a capital e o interior. Todos nós que somos mineiros retirantes, que viemos do interior, chamamos Belo Horizonte de Roça Grande, né? BH é uma roça grande, onde a gente encontra com os nossos conterrâneos, com os conhecidos, uma capital com jeitinho de interior. O Roça é essa referência, a cidade, a metrópole, cosmopolita, urbana, mas que ainda tem esse pedacinho de interior, essa forma de se relacionar das pessoas que me conectava com a minha roça. Então, através do Roça Grande, eu tentei trazer os sabores da roça para a Roça Grande, mas os sabores genuínos, a nossa cultura alimentar original mesmo, aquele prato do dia a dia, os refogados, os ingredientes que hoje todo mundo chama de punk, mas que para mim é mato e comi isso a vida inteira. Essa cozinha do dia a dia que para mim é a base da cozinha mineira. É uma trajetória meio louca quando você fala de Direito e gastronomia, como assim, né? Mas eu acho que a cozinha sempre fez parte da minha vida. A cozinha sempre esteve ali num cantinho guardado como uma das maiores formas da minha expressão cultural, da expressão cultural do meu povo, do cerrado, que é de onde eu venho, dos nossos frutos, da nossa sociobiodiversidade. E a cozinha, diferente do Direito, me permitiu apresentar isso de uma forma artística mesmo, porque para mim cozinha é arte. A metrópole encanta todo caipira. Quando a gente vem para a cidade grande, né, o desejo de todo mundo que vem do êxodo rural para a metrópole, para tentar possibilidades, novas oportunidades, é esse encanto da grandiosidade, do acesso, da facilidade de acesso às coisas. E Belo Horizonte trouxe para mim aquilo que a roça mais precisa para ser reconhecida enquanto uma cultura alimentar válida, preciosa, e enquanto base da nossa gastronomia mesmo, que é a visibilidade. A possibilidade de apresentar essa comida, esse prato feito, esses produtos, esses produtores para a gente do mundo inteiro. De São Paulo à Itália, da Suécia ao Rio Grande do Sul, do Pará a Portugal, a gente recebe no Roça.
Então essa conexão que uma metrópole tem e essa possibilidade de nos levar para o mundo, né, levar essa voz para o mundo, foi o que mais possibilitou e que mais interferiu na minha cozinha. Além disso, Belo Horizonte é um caldeirão cultural. Belo Horizonte é uma cidade formada por retirantes, assim como eu. Ela é construída por esses retirantes, não só do interior, como do mundo inteiro. Então aqui a gente recebe influência de italianos, de portugueses, de árabes. E esse meu contato com culturas alimentares exóticas à minha foi extremamente engrandecedor e enriquecedor para pensar na minha cozinha e pensar nela enquanto valiosa. Eu falei que a grande contribuição teria sido essa visibilidade, mas na verdade eu acho que a maior contribuição foi a reflexão de ver como os italianos são apaixonados pela sua cozinha, de como os portugueses são apaixonados pela sua cozinha e várias grandes gastronomias no mundo são, e como essas gastronomias alcançaram um alcance mundial justamente por essa paixão que os cidadãos desses países, né, dessas culturas, têm pela sua cozinha, o respeito, e isso me fez despertar a vontade de que a minha cozinha tivesse o mesmo respeito, a minha visibilidade, a minha não, né, gente, a nossa, essa mesma visibilidade para o mundo. Apresentar a cozinha do interior, a cozinha da roça, a cozinha caipira, a cozinha mineira, na sua forma mais genuína, para mim é a única chance de nós sairmos desse complexo de vira-lata, de achar que o que é nosso é inferior, de que o que é nosso é menos, é subalterno. Então o meu trabalho é justamente uma quebra de paradigmas. Eu quero te dizer que a comida da roça, ela é boa porque ela é simples. Assim como toda grande gastronomia no mundo, é comida de trabalhador, é comida que nasce da pobreza e da necessidade. Para mim, a glamorização da cozinha mineira é um grande desserviço. Quando você pensa em comida indiana, ela é muito próxima à nossa em apresentação, em preparo, em visual. Ela não é uma comida pensada gastronomicamente, ela não é uma comida, uma cozinha molecular, uma alta gastronomia. Ela é uma comida real, possível. E é essa comida que alimenta o mundo. É essa comida que é a tradição. Então, eu não acho que a gente tem que repensar a comida mineira, que a gente tem que repensar a cozinha caipira, que a gente tem que sofisticá-la. Ela é sofisticada pelo que ela é, pura e simplesmente. Então, embelezar essa cozinha de uma forma mais esteticamente pensada é uma forma de talvez descaracterizar a sua essência. E o meu trabalho é justamente para quebrar esse paradigma da necessidade de uma chancela, de se afrancesar a nossa cozinha, de se italianizar a nossa cozinha, porque eles não fazem isso com as deles. A nossa cozinha é o que ela é, pelo que ela é, e é extremamente sofisticado, é extremamente maravilhoso um prato de frango com quiabo angu servido no esmaltado, por exemplo. Isso não é hipster, isso é a realidade. Para não deixar essa comida monótona, eu trabalho com sazonalidade. Eu simplesmente replico aquela comida que eu comi a minha vida inteira e que grande parte dos mineiros que vivem no interior comeram, que é a comida do dia a dia. Essa, para mim, esse é o grande trunfo de um cozinheiro, pensar com a cabeça de uma cozinheira de casa. É ir ali no quintal e ver o que tem de melhor, de ver o que está na sua melhor qualidade, o que é da época, e com isso fazer um prato, pegar uma fruta e virar uma verdura, como é o mamão verde, por exemplo, usar a serralha porque brotou lá espontaneamente. Tá na época de jabuticaba? Vamos fazer geleia, chutney, licor, compota. Então, fazer a cozinha mineira como ela é o maior desafio de criatividade que eu tive como profissional, porque criar um cardápio com base nos seus desejos e naquilo que você pensa que é bom, que é viável, que é interessante, é muito fácil. Agora, fazer o caminho inverso, de ver o que o seu produtor tem para te oferecer e criar um cardápio em cima disso, é um grande desafio, é uma forma incrível dessa comida não ficar monótona. A gente sempre tem uma base, que é a base da comida do interior, que é um arrozinho, um feijãozinho, um refogado, uma salada.
uma carne, uma porção de carne pequena, porque carne é mistura, não é prato principal. E aí a gente trabalha com o que a gente tem, com o que a natureza nos oferece. Quem dita o meu cardápio não sou eu, é a natureza. Eu não me apresento como chefe porque eu não acredito na comida como forma de distinção social. Infelizmente, a figura do chefe, às vezes ela impõe, às vezes ela afasta, ela segrega. E a cozinha que eu faço também não é uma cozinha de chefe. Eu sou uma cozinheira, uma curiosa, uma pesquisadora, uma apaixonada pela história do meu povo. E me apresentar, eu sou chefe por condição, porque o restaurante é meu. Mas para eu ser chefe, eu tenho que ser cozinheira. As pessoas têm que entender isso. Um chefe é um cargo que você pode ter hoje e amanhã não ter mais. Eu sou chefe de quê? Eu sou cozinheira de quê? De cozinha mineira, de cozinha caipira, da cozinha que eu aprendi com as minhas ancestrais. E essas mulheres que para mim são a maior representatividade da cozinha mineira, elas não são chefes, elas são cozinheiras. Então, para mim, na nossa cultura, chefe é cozinheiro. Chefe é um termo francês. Se eu luto tanto para quebrar paradigmas, para quebrar essa nossa necessidade de uma chancela internacional, por que eu vou usar um termo chefe? Quem quiser me chamar de chefe, ok, tudo bem, também não é uma guerra entre dois mundos, mas quando eu me apresento como uma mulher cozinheira que representa a voz, não pretensiosamente, mas representa muitas vozes, ainda que eu seja uma voz privilegiada de uma mulher branca. Se é possível eu trazer comigo as vozes e falar sobre as mulheres escravizadas, as indígenas, as negras, as caipiras, as donas de casa, as mães de família, se eu posso levar essa mensagem, eu vou usar a minha voz para isso. E eu não me sinto confortável em levar essa mensagem me intitulando de chefe. Porque se eu fizer isso, eu acredito que eu estou descredibilizando essas mulheres que carregam nas suas mãos e nos seus úteros e nos seus tachos a representatividade dessa cozinha. Se elas não têm ainda os holofotes que elas merecem, um dia elas terão. Belo Horizonte é uma cidade muito encantadora, uma cidade permissiva. Além de permitir a realização do meu sonho, ela me permitiu conhecer o meu sonho. Tem gente que sonha desde o princípio, desde criança, o que quer ser, o meu sonho de trabalhar com gastronomia foi um sonho descoberto tardiamente e foi descoberto aqui. Acho que talvez é por isso que eu sempre quis vir para cá. Minha espiritualidade estava me chamando para cá para eu descobrir isso e descobrir a minha vocação também. E mesmo a gente sendo uma cidade que tem um jeitinho de interior, essa forma cosmopolita, essa receptividade, esse acolhimento que essa cidade dá para todo mundo que vem do interior, de outros países, de toda a banda, como a gente diz na roça, é uma das coisas que mais me encanta. Porque ela recebe, ela agrega, ela acolhe, ela mexe tudo isso dentro de um tacho e ela não perde a identidade da mineridade, que é essa identidade de receber, de acolher e principalmente de te permitir ser quem você é. Nas minhas andanças pelo mundo e por Minas Gerais, eu sempre percebo a singularidade. O que cada lugar tem de mais específico, de mais próximo, de mais identitário. Mas quando eu venho para BH, eu me sinto em casa. E eu consigo ver a representatividade de várias singularidades aqui, de uma forma muito materna mesmo. É aquilo que eu te disse, de ser quem você é. Quem é do Jequitinhonha e vem para cá vai achar o seu requeijão, quem é do norte vem para cá vai achar o seu piqui, quem é de Portugal e vem para cá vai achar uma comida portuguesa. Nós somos uma cidade-mãe. BH é também uma síntese do mundo. E o nosso atrativo aqui é a gastronomia, é a nossa cozinha. E eu vejo sim uma identidade belo-horizontina de cozinha, que é a comida dos botecos. Essa comida do dia a dia, do happy hour, do aproveitar, do receber alguém e levar para um botequinho comer uma coisa gostosa,
dessa nossa tradição de celebrar nos botecos. É o que para mim de Belo Horizonte é mais identitário, essa cultura do boteco, que também traz essa cozinha simples do dia a dia. É uma cidade que está construindo ainda a sua identidade, acho que é sua identidade culinária, acho que é uma construção eterna, mas se eu fosse falar assim, Belo Horizonte, boteco. Comida é história, pura história. É cultura, é identidade. Raul Lodge mesmo diz, né, que depois da língua, o maior elo entre o homem e a sua cultura é o alimento. Então nós somos aquilo que nós comemos e o que nós comemos muitas vezes constrói quem nós somos enquanto sociedade. Pensar a comida dissociada da história e da cultura também contemporânea de um povo não é pensar o alimento. Nós enquanto cozinheiros não somos somente reprodutores de pratos e utilizadores de ingredientes. Nós somos também fazedores de história e fazedores de cultura. Então pensar cultura e alimento é pensar em cultura alimentar. Eu optei por trabalhar com cultura alimentar e conheci esse conceito, me apaixonei por esse conceito depois de uma longa e prazerosa conversa com a Tainá Marajoara, uma mulher incrível, uma mulher, né, gente? Em quem eu me inspiro muito e que muito me ensinou sobre esse termo. Cultura alimentar é muito maior do que gastronomia. É muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais feminino. Cultura alimentar é tudo, desde o ingrediente até o modo de fazer, desde um ritual até uma celebração. Não é só passado, também é presente. Cultura alimentar é aquilo que se constrói dia a dia e se perpetua através da transmissão desse conhecimento, seja de forma literária ou de forma oral. Então, quando a gente pensa em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em cultura alimentar mineira, é impossível a gente pensar em uma coisa só, padronizada, dentro de uma caixinha. Já dizia João Guimarães que Minas são muitas. E essas muitas Minas Gerais se relacionam de forma diferente com o alimento, com o ingrediente, com o material humano que lida com esse ingrediente. Essas muitas Minas Gerais têm sim uma liga, que eu vejo muito representada aqui em Belo Horizonte, que é a liga que une tudo, que cria essa identidade mineira, dessa mineridade, essa hospitalidade, essa forma de trabalhar com a comida e transformar a comida em hospitalidade, mas cada uma tem as suas peculiaridades. Quando a gente pensa, a comida mineira é a comida do quintal, sim, ela nasce ali no quintal. Depois de longos processos colonizatórios, processos de invasão, de sobreposição da cultura eurocentrista também, mas essa cozinha de Minas Gerais, ela nasce através dessa pluralidade e dessa diversidade. E pensar o quintal do Cerrado não é pensar o quintal da Mantiqueira, não é pensar o quintal da Zona da Mata. Então, quando a gente pensa nessa cozinha mineira que nasce dos quintais, ela realmente nasce nos quintais depois de longos processos colonizatórios e também processos de invasão, de sobreposição de cultura eurocentrista e cria o que a gente entende hoje por comida mineira. Mas não dá pra gente falar de uma comida mineira única. Essa cultura alimentar das pessoas de Minas Gerais, ela é múltipla, ela é plural e é justamente essa pluralidade que constrói essa identidade, essa liga que une todos nós, através das diferenças dos seus territórios e das suas peculiaridades. A gente já viu que esse processo de padronização não dá certo, né? A globalização nos abriu muitas portas, mas a gente já viu que esse processo de padronização e de pasteurização de tudo não dá certo. Quando você pasteuriza um alimento, você tira dele a identidade, né? E eu acho que isso vale também para a nossa cultura alimentar. Essa padronização a nível global já aconteceu através dos fast foods, mas também existe um movimento contrário acontecendo há muito tempo.
né, que nasceu na Itália, que é o Slow Food, do qual eu sou membro aqui em BH, que é um movimento contrário ao fast food, que é um movimento da identidade, pela nossa cultura alimentar, da valorização de um alimento bom, limpo, justo, que respeita toda a cadeia, que não tem sangue de produtores rurais, que não tem ocupação indevida de terra, que não tem grilagem, que não tem derrubada de cerrado, que não tem monocultura, que não tem commodity. Isso já nasceu na Itália há muito tempo, através do Slow Food, que é um movimento que está ganhando visibilidade mundial, né? E cada vez mais pessoas buscam esse modo de viver e de se alimentar. Nós estamos vivendo um momento histórico em que o universo está dizendo, olha, está errado, a forma como vocês estão vivendo está errada. E a natureza se apresenta para a gente para ensinar todo dia. Então eu acho que a gastronomia, a cultura alimentar, a gastronomia é um vetor de promoção da cultura alimentar, é uma das formas. A gente como cozinheiro, eu acredito que tem a obrigação moral de apresentar a nossa cultura e essa possibilidade também. Se a gente faz isso, cada vez mais pessoas vão ter interesse pela nossa cultura, cada vez mais pessoas vão se libertar do colonialismo cultural e do colonialismo alimentar, entender a preciosidade que são os nossos alimentos, que é a nossa sociobiodiversidade, o valor que tem o trabalho da terra. E isso não é só uma terapia, é também uma terapia, mas é uma forma de reconexão de nós enquanto povo, enquanto cultura, enquanto pertencentes a um território. É pisar novamente na nossa terra e se sentir pertencente a ela. A gente admira tanto a comida europeia, né? A gente admira tanto a forma como eles lidam com a sua própria cultura alimentar. Eu acho que esse sentido de terapia que a cozinha tem está aproximando as pessoas e fazendo as pessoas se orgulharem dessa cultura. Quando eu idealizei o tacho, ele não tinha nome. E um dia, numa conversa com o meu grande amigo Eduardo Girão, ele me lembrou de uma coisa. Eu sempre disse que eu não sou uma cozinheira de pinça, eu sou uma cozinheira de tacho. E ele me disse, falou, mas Mariana, você já tem aí a sua resposta. E aí nasceu o tacho. E eu fui pesquisar mais a fundo a etimologia da palavra e o significado desse instrumento tão maravilhoso que tanto faz parte da minha cultura alimentar, que na roça, o tacho também é uma unidade de medida, né? A gente vai receber em casa, faz um tacho de arroz, faz um tacho de tutu. É uma unidade de medida que agrega, que acolhe, que recebe, que serve muita gente. E nos meus estudos eu descobri que o tacho está presente como caldeirão também, né? Eu que sempre falo, bruxa que sou, é um caldeirão, representa muito o feminino. Ele está presente no Xingue, na cultura celta, ele está presente na cultura caipira e na cultura mineira. Ele está presente principalmente em mãos femininas. O tacho, vocês veem esse formato, né? É um formato, é uma panela aberta, é uma panela que recebe, que acolhe, que cabe muita coisa. E ele simboliza também a fertilidade, o feminino, o útero. E não por acaso eu acredito que ele sempre esteve presente em mãos femininas, que seja no tachinho de cobre para fazer o doce de leite, que seja na comida de reinado, onde a dona Ruth faz 20 quilos de arroz de uma vez. E ele está presente no meu dia a dia, nas arrumações de porco lá em casa, onde a gente fazia a carne de lata. O tacho é uma unidade de medida, ele é um símbolo feminino, ele simboliza a fertilidade e o nosso cálice sagrado, né? Ninguém vem ao mundo senão através do útero de uma mulher. Cozinheira de pinça é uma brincadeira que eu faço, né? Nos grandes restaurantes de alta gastronomia, estrelados, sempre se usa uma pinça para fazer finalização de pratos lindíssimos, sofisticadíssimos, que têm o seu valor, que eu admiro, que eu gosto, que eu consumo também, mas é um símbolo para mim que não é um contraponto, mas é um símbolo que representa um estilo de cozinha que não é o estilo no qual eu nasci, que não é o estilo que representa a cozinha da Mariana. Isso aqui representa a cozinha da Mariana. Embora a pinça tenha seu valor, é lindo, é sofisticado, mas isso aqui para mim é uma tecnologia de uma sofisticação incrível.
porque ele recebe desde um doce a uma carne de lata. E ele representa tanto o lado feminino quanto a minha cultura alimentar. É uma brincadeira que eu faço para distinguir esses dois estilos de cozinha, que nenhum é melhor que o outro, mas são diferentes. E quando a gente pensa em pinça também, né, na cozinha, quando a gente pensa numa alta gastronomia, a gente pensa em diferenciação social também através da comida, em segregação, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem um salário mínimo para dar em um menu. Então, eu acredito que o tacho, ele aproxima a comida das pessoas. Ele democratiza a comida enquanto símbolo. E a pinça, ela segrega. E eu não acredito numa comida que segrega. Eu acredito na alimentação como forma de agregar as pessoas. Então, a pinça também, ela é um símbolo que representa uma cozinha que é feita, muitas das vezes, destinada ou em prol de uma estrela. Eu não cozinho para estrela, eu cozinho para pessoas. Eu não tenho esse sonho. Eu já ganhei muita estrelinha quando eu estava na escola e lá na infância, já tá bom. Pensar em cozinha sem ingrediente não é possível, né? Eu sempre digo que o ingrediente é responsável por 70% do prato e o cozinheiro de 30%. Então, eu não vejo outra forma de fazer cozinha senão uma cozinha focada no ingrediente, onde ele seja o protagonista e não eu enquanto cozinheira. E até mesmo os seus produtores e produtoras recebam esse protagonismo. Aqui a gente tem uma pequena síntese muito reducionista. Isso aqui jamais resumiria Minas Gerais. Aliás, isso jamais resumiria as comidas mineiras. Mas tem alguns detalhes da identidade de cada região, representada através de ingredientes. E muito se fala já na gastronomia mundial sobre o farm to table, que é do campo à mesa, que na roça é do quintal à mesa, né? Na roça, para criar o cardápio do dia, se a galinha passou na porta e tem quiabo no quintal, já fechou. E eu tento fazer muito isso em relação aos nossos ingredientes, em descobrir cada vez mais ingredientes, produtos, produtores, produtoras, justamente por reconhecer esse valor, tanto do produto quanto do produtor, que eu busco apresentar cada vez mais essa diversidade através dos pratos e através do armazém do Roça também. A minha intenção é que a gente seja reconhecido como um ponto de encontro, uma vendinha mesmo, onde você vai encontrar produtos de Minas Gerais inteira e produtos diferentes dos corriqueiros. Você não vai achar, sei lá, uma noz, mas você vai achar uma castanha de piqui. Talvez você não vai achar um produto Parma, mas você vai achar a Copa Lombo da Beira Mato, de uma mulher charcuteira incrível, minha xará Mariana. E assim vai, do azeite, do queijo de cabra, apresentar a nossa cultura alimentar através dos ingredientes e das pessoas. E eu acredito que um bom produto, ele tem nome, sobrenome, endereço e rosto, principalmente. Uma representação disso e um trabalho que materializa esse conceito é o trabalho do Café Abraço, que é não digo um produto, é um ideal mesmo, que apresenta através dos seus rótulos, produtores, né, em suas fotos mesmo, e a mensagem daquele produtor para você, o que ele espera que você sinta ao consumir o produto dele. Inclusive, esse café aqui é um café do Café Abraço, do produtor Márcio, e eu trabalho com isso, gente, eu só acredito nisso. Aqui nós tivemos uma feliz coincidência que o formato da tábua é praticamente o mapa de Minas, né? E eu busquei representar um pouquinho de cada região e da sua identidade cultural e alimentar através de produtos. Vamos começar então de leste a oeste e depois seguindo esse fluxo. Aqui em cima a gente tem o Vale do Jequitinhonha, representado através do requeijão moreno da Dona Maria Isabel, lá de Jacinto, Alto Jequitinhonha. Descendo ainda pelo leste, pela zona da mata, a gente tem o Campo das Vertentes, que está representado pelo Névoa das Vertentes, um queijinho de cabra muito especial.
Continuando descendo rumo ao sul de Minas, a gente passa pela Mantiqueira de Minas, que está representada pelo azeite Olibe da Mantiqueira de Aiuruoca, que além de ser uma produção de azeite, eles têm também um projeto de recuperação de Mata Atlântica e de reinserção de animais apreendidos no tráfico. Aqui chegamos no sul de Minas, grande tradição cafeicultora, representada pelo Café Abraço, esse projeto do qual a gente falou, com o Café do Márcio, um café que tem notas de chocolate, caramelo, rapadura. Passamos por Belo Horizonte, representado pelos biscoitinhos da Heloísa Girão, que tinha que ter essa representatividade, né, gente? É uma quitanda, é uma das formas mais originais de se receber em Minas Gerais e que eu acho que diz muito sobre essa natureza agregadora de Belo Horizonte. Do sul de Minas a gente vai para Canastra, tradição queijeira, e está representado pelo Canastra Real da Taninha, que é uma produtora muito especial que se tornou uma grande parceira do Roça. Da Canastra a gente sobe rumo ao Centro-Oeste, minha terra, meu sertão, que está muito bem representado aqui através do doce, da minha terra doce, e do requeijão de raspa da Pioneira, que a gente também tem lá no Roça. É um requeijão cremoso, untuoso, bastante sabor de manteiga, muito especial. E também do Centro-Oeste, em Formiga, tem a charcutaria Beira Mato, de uma charcuteira incrível, uma mulher charcuteira. Saindo do meu Centro-Oeste, a gente sobe rumo ao norte de Minas, ao grande sertão de João Guimarães, uma das regiões mais ricas e inexploradas em termos de ingrediente, de pessoas e de cultura alimentar em Minas. Aqui ele está representado pela paçoca de pilão, grande presença nos embornais dos tropeiros, e também pela castanha de piqui do meu cerrado, tão amado e tão representado na minha cultura. Depois desse turismo que a gente fez aqui por essa tábua, é impossível você pensar que existe uma comida mineira uniforme, padronizada e pasteurizada. Inclusive pensando nos processos históricos, né, das rotas dos tropeiros, dos processos colonizatórios que vinham do Vale do Paraíba, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, desciam pela Bahia. É impossível pensar na criação de uma única identidade mineira. Nós temos muitas identidades e é essa pluralidade que faz a gente uma identidade. É justamente, nós somos um tacho, nós somos um caldeirão, para onde vieram temperos baianos, paulistas, cariocas, isso lá no princípio, né, portugueses, e principalmente um tacho fundado à base de ingredientes indígenas, da necessidade de o português comer, e mexido pela mão negra. Isso é muito, isso não é dito com a importância que tem. A nossa cozinha nasce nesse tacho, onde é colocado o ingrediente, as técnicas e o conhecimento desse ingrediente dos povos originários, a necessidade soberba do português de se comer o que se tinha lá na Europa, e quem mexe esse tacho é a mão negra, usando os ingredientes do Cerrado, da Mata Atlântica, aquilo que eles conseguiam encontrar aqui. Essa mistura de temperos gera essas muitas identidades e gera também essa identidade única desse território que fica aqui entre as montanhas. Eu acredito que o tacho, voltando ao tacho, é a melhor forma de exemplificar essa comida mineira. Quando a gente vai fazer tutu, a gente põe vários temperos, né? Qualquer prato que você vai fazer num tacho, que é uma comida de uma panela só, você vai agregando os temperos, você vai juntando identidades. Minas Gerais é isso. Minas Gerais é um grande tacho, com vários temperos, com as suas identidades e que juntos formam um prato único no Brasil.